Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eu estou feliz em estar com vocês nessa noite para juntos aprendermos mais e mais sobre a palavra do Senhor. Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17. E nós iremos ler o versículo 11, o 12, o 13 e o 17, 18 e 19. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e ao pastor Wenson pela confiança de estarmos aqui nessa noite para trazermos a palavra conforme o que o Senhor nos ordenou. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Aleluias. E o texto é a cura dos 10 leprosos. Versículo 11 diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Versículo 14. E ele, vendo-lhe, disse: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 17, 18 e 19. E respondeu-lhe Jesus, porque o versículo 16, vou trazer ainda o 16. Vou ler logo todos. E um deles, o 15, e um deles, vendo que estava sã, voltou glorificando a Deus e em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe ele: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Podeis assentar. Glória a Deus. Amados, amada igreja, esse texto, ele fala profundamente comigo. Por quê? Porque é comum nós recebermos, querer dia após dia, recebermos as bênçãos do Senhor. É ou não é? Quem nunca implorou por uma bênção ao Senhor? Os 10 que ali estavam, os 10 leprosos, eles queriam ou não queriam ficar sã? Os 10. Todos queriam ficar sã. Mas dos 10, apenas um lembrou de voltar e agradecer ao Senhor. Embora Jesus tenha dito: vá e se mostre ao sacerdote, porque naquela época era comum, quando se recebia uma cura, pois a gente sabe que até alguns anos atrás não tinha cura para lepra, não é assim? Já nesses anos aí, dos anos 80 para cá, eu creio, talvez dos anos 70 para cá, eu ainda não pesquisei sobre isso, mas eu acredito que dos anos 70, 80 para cá, foi quando se iniciou realmente o tratamento para a lepra, pois antes não existia. E imagina há 2000 anos atrás. Então, quando um leproso recebia uma cura, ele ia até o sacerdote. E ali ele se apresentava para o sacerdote, para que o sacerdote conferisse se ele realmente estava bem, se todas as cartilagens, as orelhas,
o nariz, os dedos dos pés, se a pele realmente estava normal. Então o sacerdote fazia aquela investigação, analisava todo o paciente ali, digamos assim, aquela pessoa, e aí dizia para o arraial: olha, ele realmente foi curado, ele está curado. Então por isso o Senhor, quando eles pediram: mestre, tem misericórdia de nós, Jesus nos disse assim: ó, tem uma condição, eu só vou curar vocês se vocês fizerem isso, isso ou isso. Sabe por quê? Porque tem gente que negocia com Deus. Tem crente que negocia com Deus. Ele diz: Senhor, olha, eu vou cantar 50 hinos no dia 20. Se tu fizeres tal coisa que eu estou precisando. Deus não é Deus de negociação. Então, ali o Senhor não disse, só disse assim: vai, se apresenta para o sacerdote. Observem que nessa ordem ele disse: vai. Ele não disse: fica, espera que o sacerdote venha. Ele disse: vai, ou seja, demonstra aí uma ação, né? Do verbo ir. Eu vou, tu vai, nós vamos, e assim sucessivamente. Então vai, não fica quieto, não cruza os braços, vai. Se apresenta ao sacerdote. Eles obedeceram, seguiram. No que eles foram caminhando, caminhando na presença do Senhor. No que eles foram caminhando, eles foram recebendo a cura. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Porém, dos 10, quando todos se olharam, provavelmente: cara, a gente tá limpo, olha a tua pele, tu já ficou bom, cara, tu tá curado. Apenas um lembrou de voltar. Antes de ir se apresentar para o sacerdote, ele voltou: Senhor, ó Deus, obrigada, porque eu sei que tu és o maior. Senhor, muito obrigada. E aí, depois ele foi cumprir o ritual. Mas é muito interessante que desses 10, só o que voltou, ele recebeu dobrado. Quem prestou atenção nesse texto? Só o que voltou recebeu a bênção dobrada, para a honra e para a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque além dele ter ficado curado, ele também foi salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E quem diz isso é a Bíblia. Se vocês observarem aqui, o versículo 19, ele diz: levanta-te. Ele chegou, ele reconheceu e ele se humilhou. Ele se prostrou diante do Senhor. E ele disse: levanta, a tua fé te salvou. Então ele não foi só curado, ele foi também salvo, para a honra e para a glória do Senhor. Aleluias. A Bíblia diz que Deus nos escolheu primeiro, né? Nós amamos a Deus porque Ele nos escolheu primeiro. E que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores que os adoram em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele diz verdadeiros adoradores, não são verdadeiros murmuradores, não são verdadeiros maldizentes, verdadeiros pidões. Porque tem pessoa que pede incessantemente. Mas antes de nós pedir, é melhor agradecermos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele procura verdadeiros adoradores. Quantas vezes tem alguém aqui, quantas vezes nós, ou algum dos que aí estão, ou alguém que está aí passando aí fora,
que tem tudo o que precisa. E ele não está feliz, porque ele acha que ele precisa de muito mais. Se ele tem vou trazer aqui o que? Um carro, o Duster. Se ele tem um Duster, ele acha que o Duster é fraco. Eu quero uma Hilux, eu quero uma Ram. Ele não se conforma com aquilo que o Senhor o entrega. Amados, amada igreja, quando nós aprendemos a agradecer, quando nós aprendemos a adorar mais, as bênçãos, ela vem com maior frequência. E o nosso sofrimento é menor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa maldizente, ele sofre mais que aquela pessoa que agradece. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Deus. Israel, hoje a gente estava estudando sobre a história de a família de Moisés, Arão, Miriam e Moisés, e a gente viu, o povo de Israel demoraram chegar na cidade prometida. Por que será, né, pastor? Porque era longe demais, que eles não conseguiam. 40 anos, passaram 40 anos no deserto. Será que era tão longe ao ponto deles terem que passar 40 anos? Não, amados. O povo de Israel demorou chegar à terra prometida porque era um povo maldizente. Eles não estavam prontos para receber a sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que têm uma casa aqui na Operária. Às vezes é até uma casa boa, bem localizada. Mas ele está triste, está chateado. Porque ele queria ter uma casa, era lá na Litorânea. Ele queria ter uma casa, era lá no Renascença. Eu não sei nem quais são os bairros mais nobres daqui, mas ele queria, era ali. Era o quê? No Calhau. Era lá no Calhau. Ele queria estar melhor localizado. Então, amados, amada igreja, quando nós aprendermos a ser fiel no pouco, sobre muito o Senhor nos colocará. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, isso eu falo para as mulheres, muitas vezes a mulher está chateada, porque a casa é grande para arrumar, porque tem que fazer a comida para o marido que foi trabalhar, porque tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, das roupas e tudo. Mas sabe por que você tem tudo isso para fazer, amada irmã? Porque Deus te deu um marido, porque Deus te deu uma casa, porque Deus te deu filhos. Aleluia. Quando muitas mulheres estão por aí clamando, gastando fortuna para poder gerar um filho. Quantas mulheres estão acordando de madrugada chorando por se sentir sozinha e não ter um companheiro? Quantas pessoas estão sofrendo, dormindo aí debaixo das marquises, dos viadutos, porque não tem uma casa para morar? Quantas vezes, irmãos, e nós, a igreja no todo, quantas vezes não está estressado, chateado lá no trânsito porque está congestionado? Porque ele marcou de chegar 8 horas no lugar X e já são 8 horas e ainda tem quilômetros e quilômetros pela frente e uma fila enorme de congestionamento. Sabe por que você fica nesse congestionamento? Porque o Senhor te deu um carro para andar. Sabe por que você fica nesse congestionamento? Porque no mínimo você tem o dinheiro para pagar o coletivo. Aleluia. Portanto, dai graça, glorifica ao Senhor, porque Ele está procurando verdadeiros adoradores, adoradores que o aceitam, que o adorem em espírito e em verdade. E eu digo mais a vocês, amada igreja, Deus não precisa da minha adoração, não. Se eu adorar Ele, Ele vai ser o Deus Todo-Poderoso.
Se eu não adorar, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Mas quando eu adoro, sou eu que recebo o benefício da bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquela história de que tem crente que diz assim: Senhor, eu não admito que aconteça isso na minha casa. Senhor, eu não permito que tu faças isso ou aquilo. Jesus, o nosso Deus, não é para receber ordem nossa. Porque o salmista Davi, ele diz que só tem uma coisa que o Senhor não resiste: é um coração quebrantado. Aleluias. Um coração quebrantado diante do Senhor, Ele não resiste. Glória a Deus. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Salmo, o capítulo 7, ou seja, o capítulo 103, Salmo 103, verso 1 e o segundo. Primeiro, o segundo e o terceiro. Ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. Então, será que é fácil bendizer, mesmo quando Jó estava sofrendo ali, que a mulher estava dizendo: amaldiçoa esse teu Deus e morre? Será que foi fácil para ele bendizer? Eu acredito que não. Porque o próprio salmista, quando ele diz assim: bendize a minha alma, ó Senhor, eu acredito que naquele momento ele estava ali no sofrimento, vivendo ali o momento dele, e o corpo, a carne aqui, essa matéria não queria bendizer. Mas ele ainda assim, ele disse: ó, a tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é mesmo mortificando essa carne, para que o corpo, para que o espírito glorifique ao nosso Deus. E aí ele diz: bendize a minha alma, ó Senhor. Porque, aí ele vai dizendo, porque Ele é bom, porque é Ele que sara as feridas, e por isso eu preciso bendizer o nome do nosso Deus. Irmãos, igreja, não é fácil bendizer ao Senhor em muitos momentos. Não é fácil, mas é necessário que nós bendizemos, que nós agradecemos, que nós sempre inicie a nossa oração com o Senhor: muito obrigada. Obrigada, meu Deus, pelo que tu me concedeste. Obrigada, Senhor, por tudo que tu tens me dado. Obrigada, Senhor, porque tu és o meu refúgio. Obrigada, meu Deus, porque com todas as dificuldades aqui tu estás conosco. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias, porque a vida ela não é fácil para ninguém. Então, já significa dizer que não é também para mim, não tem sido tão fácil. E eu conversando com a minha cunhada, e ela disse: eita, amiga, a vida tem sido complicada, né? Eu disse assim: mas eu sou grata ao meu Deus, porque Ele está conosco. Sabe por que eu falei para ela? Porque muitas vezes, irmão, tem gente aqui que tem como ir, se locomover para ir até o médico. Quando falta o remédio, tem o dinheirinho para comprar. Tem a casa para morar. Tem a pessoa para acompanhar. Tem alguém que ajuda. Tem alguém que estende a mão. E ainda assim está se reclamando. E quantas pessoas que chegam, que está doente, que vem para cá, que não tem aonde ficar, que não tem um centavo para pagar uma passagem, que não sabe se locomover nessa cidade, que não tem um transporte para andar. E quando a gente começa a observar essas coisas, nós vamos entender que nós temos motivo com sobra para agradecer ao nosso Deus. Aleluia. Sabe por que nós estamos hoje aqui? Porque o Senhor nos deu fôlego de vida para aqui estarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas hoje amanheceu o dia fazendo o plano de estar na igreja à noite
E nessa hora já passou para a glória. Aleluias. E outros que já até foram embora, vai saber para onde, porque não estava preparado. Então, amada igreja, quando nós pensamos por esse lado, nós entendemos que nós não temos motivo para vivermos triste. Sabe por quê? Porque mesmo quando o crente passa para a eternidade, a gente tem que ser feliz. Sabe por quê? Porque a morte é o último inimigo a ser enfrentado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, embora nós enfrentamos todos os obstáculos, vai chegar um momento que nós vamos ter que enfrentar o último inimigo. E é nessa hora que nós estamos prontos para receber a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. A minha mãezinha ficou 119 dias em coma e ela começou a definhar. E eu sempre fui muito apegada à minha mãe, porque eu era aquela filha da velhice. Eu nasci, os meus pais já eram maduros, já estavam, já coroa, como diz os meninos. Eu já estava na faixa dos 50. E aí, logo os meus pais ficaram velhos. E eu já com 40, minha mãe tem, eu não tenho vergonha de dizer a idade, tá? Para mim é um prazer saber que o Senhor me permitiu viver 49 anos. Quantas pessoas que estão por aí que não chegaram aos 20, que não chegaram aos 10. E eu não. Eu quero chegar aos 50 com cara de 50. Eu quero chegar aos 60 com cara de 60. Eu quero chegar aos 70 com cara de 70. Eu não quero chegar aos 70 com cara de 30, parecendo uma boneca. Eu não quero. Então eu sou feliz pela idade que tenho. E aí eu olhava para minha mãe ali definhando. Não tinha mais o que viver, porque o médico, quando ela prostou, os médicos que acompanhavam disseram assim: olha Silvia, a tua mãe aí, é só esperar o momento dela, porque não tem mais o que fazer. Ela está tendo falência múltipla dos órgãos. E a princípio eu dizia: Senhor, restaura minha mãe, Senhor, meu Deus. E eu comecei a ver ela definhar. E eu olhei para ela e eu disse assim: meu Deus, liberta minha mãe, Senhor. Meu Deus, descansa minha mãe, Jesus. Meu Deus, tem misericórdia da minha mãe. E eu cheguei perto dela. Eu passei desses 119, eu fiquei 118 dias. No dia 119, eu vim aqui em São Luís. E ela faleceu. E foi só chegar que ela faleceu, eu tive que retornar. E antes de eu sair, eu fui lá no ouvido dela, beijei ela e disse: mãezinha, não tenha medo, mãezinha. Não tenha medo. Se a senhora está com medo de morrer, se a senhora está com medo de se encontrar com Cristo, não tenha medo, porque a senhora não está sozinha. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Creia que o Senhor está com a senhora. Não tenha medo. Amados, amada igreja, isso não significa dizer que eu não chorei a falta da minha mãe, que até hoje eu não sinto a ausência que ela me faz, porque eu era muito, afetivamente eu era muito dependente dela. Mas eu entendi que ela viveu tudo que ela tinha que viver. E nós precisamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele nos concede. Muitas coisas a gente não entende naquele momento, mas depois a gente vai entender que precisava acontecer. Aleluias. Para que nós possamos nos encontrarmos com Cristo em espírito e em verdade, é necessário que nós enfrentamos a morte. Hoje a gente vive uma luta constante em busca da beleza e da juventude eterna. Juventude eterna só se encontra em Jesus. Aleluias. Juventude eterna só se encontra no Senhor. Porque a Bíblia não relata que lá no céu tem velho, que lá no céu tem doente,
que lá no céu tem desempregado, que lá no céu tem pessoas necessitadas. Não, lá todos nós seremos anjos. E a nossa função ali é só adorar o nosso Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Ali não existe tristeza. Glória a Deus. Amadas, eu me refiro mais às mulheres, mas a gente sabe que hoje os homens também, eles estão muito vaidosos. E aí quando a gente vai em uma loja que a gente vê, eu vou me referir sempre no feminino porque é a forma que eu vejo. Eu que vejo aquele vestido que eu acho top. Sei que as irmãs também. Olha lá naquela loja, na vitrine, lá no shopping, tu olha, tu veste aquele vestido, parece que você está vivendo um sonho. Aí você paga um absurdo por aquela roupa. Tu te olha, cada vez que tu te olha, tu se acha mais bonito. Mas eu vou levar para casa, eu vou usar no dia X, na programação X. Quando você chega em casa, você pega aquele mesmo vestido, você olha na frente do espelho, não tem aquela graça toda que tinha lá no shopping. Não tem aquela graça toda que tinha lá na loja. E nós, enquanto crentes, quantas vezes nós deixamos de agradecer ao nosso Deus pelo que Ele tem nos entregue, pelo que Ele tem nos dado, porque a gente quer sempre o melhor, porque a gente sempre quer algo que está além daquilo que a gente tem. Então que nós possamos fazer igual esse único leproso que lembrou de voltar para agradecer ao Senhor, porque a bênção dele foi dobrada. Ele não recebeu um milagre apenas, mas ele recebeu o dom da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Então que o nosso foco seja mais o que nós já temos, que o que a gente ainda vai conseguir. Quantas vezes, amada igreja, a gente dobra o joelho, faz propósito de 40 dias, de jejum, de oração, de 50, de 70 hinos. Se o Senhor nos der tal coisa. Se, eu não sei se todos concordam, se o pastor concorda comigo também, mas eu não ponho negociação ao meu Deus. Eu não negocio com Deus. Eu digo, Senhor, eu creio e eu sei que tu vais me dar, mas como eu sei que tudo aquilo que a gente recebe, o nosso dever, como disse o apóstolo Paulo, quando ele pediu ao Senhor que retirasse aquele espinho da carne, quando ele pediu ao Senhor que retirasse aquele espinho da carne, ele podia ter dito, como muitos religiosos hoje dizem, Senhor, eu não aceito esse espinho na minha carne, afinal eu sou um profeta, eu sou um discípulo, aquele que dedicou a minha vida, que abriu mão de tudo, e agora eu vou viver com esse espinho. Não, Senhor, eu não aceito. Mas ele não disse. Ele disse, Senhor, retire esse espinho da minha carne, pois tu sabe o quanto eu sofro, humildemente. E o Senhor olhou para Paulo, e aí ele disse o quê? Quem sabe o que ele disse? A minha graça te basta. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, eu pergunto para mim mesmo, isso é uma coisa que eu não falo só para vocês, é para mim mesmo. Por que que nós temos que estar preocupados com 20 sapatos? Se às vezes nós calça a mesma bastiana conhecida, assim que a gente diz no interior, a mesma bastiana conhecida para todo canto, e a gente quer 20, quer 30, quer 40 pares de sapato, quer 2, 3 guarda-roupa de roupa ali, quer 2, 3 carros, cada um mais caro que o outro, quer uma mansão, quer outra mansão, quer mais não sei quantas contas bancárias. Muitas vezes para isso nós temos que passar por cima de outras pessoas, nós temos que humilhar outras pessoas, nós temos que fazer aquilo que não é conivente com a obra do Senhor e com o nosso papel enquanto evangélico, enquanto servo. Mas aí a gente tão voltado para o nosso eu, porque eu tenho, eu quero, eu posso.
Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. A gente busca, corre, passa por cima para chegar na frente e dizer assim, olha, eu consegui, viu? Eu consegui, eu venci. Será que todos o que a gente aqui acha que venceram, será que realmente venceram a corrida dos santos? Aleluias. Quantos estão enganados por aí afora? Feliz por ter conquistado um troféu. Felizes por ter conquistado mansões, dinheiros e mais dinheiros. Mas a principal riqueza, o principal investimento ele deixou de fazer. Que nós possamos estar sempre refletindo sobre isso. E aí, Senhor, eu realmente preciso. O Senhor me tirou de casa, eu digo assim, que o Senhor me tirou de casa. Nós estamos em 2023. E eu praticamente deixei de viver na minha casa desde 2011. Porque saí para estudar, saí para trabalhar. E quando voltei, 2021, para minha casa, para minha cidade, houve a necessidade, o Senhor me mandou para cá. E eu até nos primeiros momentos eu questionei Deus. Meu Deus, por que tu me trouxe para essa cidade? Jesus, qual é o teu projeto comigo aqui nessa cidade? Senhor, por quê? Senhor, o que está acontecendo? Mas aí depois o Senhor falou comigo. Não é a minha vontade, mas é a vontade do Senhor que está em mim. Sabe por quê? Porque eu tenho um dono. Eu não sou ovelha desgarrada. Eu tenho um dono. E esse dono é que sabe aonde ele está precisando de mim. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e eu confesso a vocês, era um pecado que eu tinha. Eu trabalhava direto, pastor. Trabalhava durante a semana, eu trabalhava à noite, eu dei aula nesse Maranhão quase todo no Pará. Eu trabalhava dobrado, eu era psicóloga numa cidade, eu era professora em outra, eu dava aula extra para Senac, eu tal, e quase morri de trabalhar. E não é que eu não ganhei algum, eu ganhei, era pouco, mas diante do meu trabalho era o que era possível. Eu ganhei. Mas depois disso, pastor, eu refleti. Se eu não estou vivendo com aquilo, pegando, usufruindo diretamente daquilo que eu só comprando e botando ali, e eu me perguntei, eu realmente preciso de tudo isso? Eu me perguntei. Eu realmente preciso de tudo isso para eu viver? E eu me perguntei muito isso. E um dia o Senhor falou, eu morei por 5 anos numa cidade, logo a primeira cidade, quem vai na BR-316, no Cachoeira do Piriá. E ali eu tinha uma kitnet. Nós compramos uma kitnet, montamos, e eu achava muito aconchegante aquela kitnet. E eu gastava todo o meu salário construindo uma casa, outra casa, mexendo em outra casa. E eu olhei para aquela kitnet e eu disse, meu Deus, eu entendi agora que eu não preciso de muita coisa para eu ser feliz. Porque eu era feliz ali naquela kitnet. Porque eu era feliz com aquele pouquinho que o Senhor tinha colocado ali na minha frente para eu olhar. Então, amada igreja, que nós possamos ser mais agradecidos. Que nós possamos ser mais felizes com aquilo que a gente tem. Geralmente, quem tem um mob quer uma RAM. Quem tem uma RAM quer um avião, né? Porque vai demorar para chegar em Brasília, vai demorar para chegar em Goiás. Então eu vou de jatinho, que é mais rápido. E aí assim, quem tem um jatinho quer um outro ainda muito mais potente. E aquela sede incessante, a busca incessante pelo ter. E nós temos que nos preocupar mais com o ser. Temos que nos preocupar mais com o ser que com o ter. Aleluias, louvado seja Deus. Nós temos que valorizar mais pessoas que objetos. Pessoas são mais importantes que coisas.
as coisas elas se desfazem. Por isso Jesus nos disse lá no livro de Mateus: não acumulei para vós outros tesouro aqui na terra, onde a traça destrói e o ladrão roubam, mas acumulei para vós outros tesouro no céu, onde não há traça, não há ladrão que o destrua. Então que nós possamos assim entender que o nosso maior tesouro não está aqui. Eu gastei fortuna, pastor, para estudar. Eu gastei fortuna para estudar até fora do Brasil. Fui diversas vezes, ficava ali hospedada naqueles hotéis, juntando dinheiro de trabalho e ali. E aí depois eu me perguntei para mim, não que eu não esteja dizendo que não vale a pena, mas olhando para o lado espiritual, da mesma forma que o Senhor vai me receber com os meus títulos, Ele recebe o irmão sem título nenhum. Aleluias. Glória a Deus. Então, o que eu estou dizendo com isso? É que o nosso foco principal seja agradecer, seja servir, seja ser grato ao Deus que nós servimos por tudo. A gente viu que Miriam, quando eles entenderam, pensavam que ia morrer, porque Faraó estava ali chegando com o seu exército, seus cavalos, e eles ali acuados perto do Mar Vermelho, e ela olhou e ali eles pensaram, é o fim. Seremos dizimados, como alguns ainda disseram, seremos dizimados. Mas ali o Senhor, Moisés clamou, porque é necessário que nós clamamos, que a gente saiba pedir, que a gente entenda o que a gente precisa pedir. Não é pedir por pedir, não é orar 2 horas, 3 horas chorando com o rosto no pó sem saber o que quer. Então Moisés clamou e o Senhor disse, estende a tua mão sobre as águas, teu cajado sobre as águas. E ali as águas se abriram e eles ganharam a vitória, né? Eles ganharam a batalha sem sequer pegar na espada. E aí a Bíblia nos diz, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Já estou encerrando, amada igreja. Aleluia. No livro de Êxodo, o capítulo 15, versículo 20 e 21. Versículo 20 diz, então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tambores e com dança. Miriam lhes dizia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo com os seus cavaleiros. Louvado seja o nome do Senhor. A gente viu desde o início da história da Bíblia, lá do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Abel, ele ofertava ao Senhor. Ele fazia o altar e ofertava ao Senhor. Agradecia ao Senhor. Abraão agradecia ao Senhor. Então nós precisamos, enquanto crente que nós somos, também agradecer ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido vocês a se colocarem de pé, para que nós possamos nesse momento refletirmos sobre tudo que o Senhor tem nos dado, sobre todas as vezes que nós esquecemos de dizer obrigada, meu Deus. Então que você curve a cabeça comigo nesse momento e que juntos nós possamos agradecer ao Deus Todo-Poderoso por tudo que tem nos dado. Meu Deus e meu Pai, graça te damos, Senhor, por estar conosco nesse momento. Pai Celestial, te damos graça por cada um dos irmãos que aqui tu trouxestes.
Meu Deus, te damos graça pelo teu Espírito Santo. Pai celestial, te damos graça por estar conosco em todos os momentos os quais nós tenhamos passado. Pai celestial, te agradecemos pela nossa família, meu Deus. Te agradecemos pela tua casa, Pai celestial. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela liderança que tu nos deu. Ó Deus, te agradecemos pelo teu Filho amado Jesus, morto no Calvário, para que nós possamos ser salvos. Ó Deus, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, Pai celestial. Te agradecemos, ó Deus, pois sabemos que só em ti encontraremos descanso para nossas almas. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada por estar conosco. É em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo que nós te agradecemos. Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias.